Foi na abertura aqui, ó. Olá, Rosa Miranda. Ei, Andréia, como tá? Tudo jóia? E a Bruninha, minha xará? Toninho. Fala, Toninho. Daniela. Daniela. Oi, oi, oi. Então, pessoal, a gente estava na live agorinha, né? Na live competitiva da CBDCR, né? Por isso que a gente tá chique hoje. Estamos aqui. Para quem não sabe, a gente, né, ajudou na organização do campeonato da Confederação Brasileira de Dança em Cadeira de Rodas. Então, o campeonato está acontecendo nesse final de semana. Campeonato que você pode acompanhar de casa, totalmente online, via Instagram. Então, está sendo vinculado pelo Instagram. Da CBDCR. Isso. Então, quem quiser acompanhar o Dance Sport Minas Show, Bruno Sara Dance Sport Brasil, está apoiando na organização e na vinculação do evento todo aqui. Tá bom? Amanhã tem mais. Isso. Hoje acabou, mas amanhã é o último dia das competições. E hoje a gente está aqui com o nosso amigo, né? A gente vai fazer uma live do Na Pista com o professor Dr. Marcos Campos. Isso. Então a gente queria primeiro agradecer a presença de todos aí que estão nos acompanhando hoje, que sempre nos acompanham aqui na nossa série de lives Na Pista com Bruno e Sara. Essa é a 22ª edição. A gente está com esse projeto desde o início da pandemia. O Marcos também é muito responsável por isso. Exatamente. Né? Porque ele nos convidou para uma live junto com ele, né? No programa lá, né? Das disciplinas dele. O Wagner também nos convidou, Wagner Miranda. E a partir daí a gente viu que 1 hora, 2 horas só para falar de dança esportiva era pouco. Tinha que ter mais tempo, né, para falar sobre dança. Então a gente acabou, né, criando esse projeto que a gente tem dado super certo e a gente já está na 22ª edição. Então quem quiser acompanhar as lives que já foram feitas, pessoal, entra lá no no Bruno e Sara Dance Sport Brasil e acompanha todas as lives. Inclusive essa live que a gente vai fazer hoje com o Marcos também vai ficar registrado lá, tá bom? Isso. Então, a gente queria... a gente sempre agradece, né, a algumas pessoas que nos ajudam com nossos projetos, com as nossas loucuras. Essa semana foi o Dia do Professor, Isso. Então a gente queria agradecer a todos os nossos professores, né, que passaram aí pela nossa vida, principalmente os professores de dança. Gustavo Cortes, do Grupo Sarandeiros, tem uma galera aí do Grupo Sarandeiros para acompanhar a live do Marcos. O Marcos, né, também foi aluno, foi professor do Bruno. Eu também fui professora. A Sara também foi uma professora. A Renata Araújo, que é a nossa mestra de balé também, muito importante na nossa vida aí, né, na carreira de dança. Vários professores, né? O William Miyashiro, que é o presidente do CNDS, Joan Caiuela, Alexandre Tinita, de Portugal. Então, agradecer imensamente a todos por nos ajudarem na nossa formação constantemente. Né? Márcia Fugi também, que ajudou muita gente também no nosso início com a dança esportiva. E Mônica Maldonado foi minha primeira treinadora na dança esportiva. A minha também. Então é isso, pessoal. Então agradecer e dar os parabéns para todos os professores profissionais de todas as áreas, mas principalmente da dança. Queremos agradecer também a esse espaço que a gente sempre transmite a nossa live, Savassi Point Auditório. Então, se alguém precisar, pessoal aqui de BH, fazer uma live, procurem. Cursos, minicursos. Isso. Todo tipo de evento, né, para auditório, claro. Então, por favor, entre em contato com o auditório
e contrate o espaço, que é maravilhoso, sensacional. Ó, o Estúdio Lá está aí, né? Ele está participando do campeonato com 7 ou 8 atletas, se eu não me engano, do Campeonato Brasileiro de Dança e Cadeira de Rodas. Tá aí, já viu a nossa cara o dia inteiro, né? Que ainda teve a prova de pista de manhã e ainda não cansou da nossa cara. Gostaríamos de agradecer também ao ATM, Centro Cultural de Danças, que nos ajuda na divulgação, né, da dança esportiva e cede espaço para a gente treinar, para a gente dar nossas aulas e nos apoiam bastante aí, viu, pessoal? Agradecer também ao Diferencial Flat, a rede de hotéis que também nos apoia nos eventos presenciais. Isso, com certeza. Bom, então vamos lá chamar o nosso convidado, ele já está ansioso, ele entrou e já pediu, já solicitou para dividir a tela. Professor Marcos Campos. Marcos formou comigo, foi da minha turma na Universidade Federal de Minas Gerais, Educação Física. Tem que ver. Não mostra sua bagunça, suas caixas de Isso é a bagunça. Estou tentando mostrar o certo. A gente tem que mostrar tudo, né, gente? Inclusive a preparação da live de hoje. Tendo que tomar uns remedinhos para aguentar aí quietinho. Exatamente. Muito obrigada, viu, Marcos, por eu que agradeço. Nos brindar com a sua companhia aqui hoje. Você assim, é muito especial na nossa vida. Vixe, está meio congelado aí. Aí, voltou. E sempre também nos apoiando assim nos nossos projetos, né? O Marcos já participou como árbitro de uma competição, né? Da competição que a gente fez aqui, o terceiro Dance Sport Minas Show, em 2017, né? Veio arbitrar o primeiro campeonato brasileiro de dança folclórica. Muito bom. Isso aí. E, se possível, em breve teremos mais, com certeza. Seu Miguel, Dona Márcia, boa noite. Bem, pessoal, quero demais agradecer essa oportunidade de estar aqui. Né? Eu já acompanhei algumas das lives e fico muito feliz, né, de ver vocês produzindo material de excelente qualidade e aprofundado sobre a dança esportiva, que é uma área que eu não conhecia nada e que é incrível e que tem um futuro muito promissor. E eu fico muito feliz de poder, de alguma forma, contribuir com vocês aqui hoje. Muito obrigado. Marcos, se apresenta para o pessoal e também para ficar registrado na nossa live, só para a gente seguir aqui com o nosso cronograma. Tá certo. Vocês estão me escutando bem? Sim, super. Sim, tá bom. Então, eu sou o Marcos Campos, eu sou de Minas, fui colega da Sara na graduação, né? Nós somos colegas de turma na graduação em Educação Física na UFMG. Participei durante 9 anos do Grupo Sarandeiros, até a Andréia está aí também, nossa amiga, né? O Bruno também, nós estivemos juntos durante muito tempo do Grupo Sarandeiros da UFMG. Trabalhando mais especificamente as danças tradicionais brasileiras. E essa entrada minha na educação física no Grupo Sarandeiros acabou, de certa forma, direcionando a minha caminhada, né? Tanto acadêmica, profissional e artística. Exatamente pela paixão, né? Como eu fui arrebatado pela dança, né? Eu acabei direcionando tudo que eu fui fazendo na graduação, nas disciplinas, para a dança, tanto a dança, especificamente a dança tradicional, como a dança escolar também, né? Eu trabalho com a dança na escola. E isso me levou a fazer a monografia de final de curso na área de História da Educação Física. Eu pesquisei os 10 primeiros anos da Escola de Educação Física da UFMG, e aí olhei o início da história da dança, né,
nessa história, né, de 52 a 62. Isso me levou ao mestrado, né, eu vou falar um pouco mais para frente, né, mais detalhado. Isso me levou ao mestrado na Faculdade de Educação da UFMG, na área de História da Educação, e aí eu aprofundei mais essa pesquisa da monografia, e foram os primeiros 25 anos da escola de Educação Física, e aí eu vou falar mais para frente sobre a questão da formação docente em dança, nesse sentido. Eu acabei também atuando, né, em algumas faculdades, universidades particulares em Minas. Logo depois, paralelo ao final do mestrado, né, eu já comecei a trabalhar tanto com História da Educação Física como com a dança. E aí, em 2009, eu passei no concurso aqui na Universidade Federal do Ceará. Anteontem fez exatamente 11 anos que eu passei no concurso. Eu passei no Dia dos Professores, foi o dia que eu fui aprovado no concurso aqui. Que legal. Sensacional. Legal, né? Menor dia impossível, né? Nossa, já faz isso tudo, Marcos. 11 anos já está aí. 11 anos que eu passei no concurso. Em fevereiro, início de março, aí completa 11 anos como professor, né? Uhum. E aí eu vim trabalhar no curso de Educação Física, na área de dança, também com rítmica, folclore, e também fiz o doutorado aqui na Faculdade de Educação. Aí eu fiz na área de movimentos sociais, estudando mais especificamente um tema ligado a gênero e sexualidade. Estudei uma escola de balé numa cidade daqui do Ceará, e aí isso me fez com que eu me aproximasse, dentre tantos conceitos, né, fez com que eu me aproximasse do conceito de estigma, que foi extremamente importante para o meu doutorado. E aí, aqui na UFC, além de projetos, né, envolvido com 5 projetos de dança que foram criados aqui, né, eu trabalho mais especificamente com o Grupo Oreanacan, que é o grupo que eu coordeno, que segue muito os moldes que eram dos Sarandeiros, um grupo universitário que trabalha principalmente com universitários e desenvolvendo pesquisa e produção artística na área da dança tradicional. Então, por alto, é isso. É só isso tudo, né, Marcos? Só isso tudo. Eu resumiria assim, o Marcos, para quem não sabe, pessoal que está acompanhando a gente aqui agora, o Marcos foi o meu primeiro professor de dança. Então, se eu fosse apresentar o Marcos para vocês, igual eu estou apresentando agora, foi o meu primeiro professor de dança e a Sara foi a minha primeira professora de dança. Nós passamos apertado com ele, né, Marcos? Mas olha aí, perseverança. E principalmente Para quem perseverança nunca do tinha Bruno. dançado até os 22 anos, né? Assim, só brincando, só em festa de família, um forrozinho. Aí foi fazer a primeira aula de danças populares e de dança de salão com vocês. Não, eu fico extremamente feliz, assim. A Sara já estava aí mais do que acostumada com a dança, né? Ela tem uma trajetória bem anterior ao meu início, né? E aí ver o Bruno, né? A partir dessa maneira que a gente teve de tentar passar o amor que a gente construiu pela dança para os nossos alunos, a gente vê, dentre tantos, ver o Bruno hoje como uma referência até global, né, de dança, e aí se inserindo de uma forma tão incrível e tão aprofundada na dança. Eu fico muito feliz de alguma forma, ter contribuído com isso da maneira como foi possível naquela época. Muito bom. Vamos aqui, então, à nossa primeira pergunta, né, Marcos? Para você detalhar melhor para o pessoal aí de casa, quantos anos você tinha quando você começou a dançar, né? Você já deu umas dicas aí. E quais foram as grandes questões, assim, que lhe impediram de iniciar a dança mais cedo, assim como eu também? Eu comecei a dançar com 22 anos, na disciplina de dança folclórica na graduação em Educação Física. Eu nunca tinha dançado. Eu mal dançava quadrilha, mesmo porque era obrigado. Tanto no ensino fundamental como no ensino médio, né? Eu tinha um misto de um monte de coisa, de medo, de vergonha, de falta de jeito e de
não incentivo, né? Eu não tinha qualquer incentivo para poder dançar, né? Eu sou de Corinto, é uma cidade a 200 quilômetros de Belo Horizonte, do interior. Eu estudei em escola pública, que tinha uma estrutura até razoável, né? Mas era uma estrutura mais para o esporte. E aí, por ter essa estrutura para o esporte, também pelos meus professores e professoras de educação física, eles terem uma atuação só em esporte, eles acabavam dando somente isso para a gente, né? Porque na escola, exceto quem faz alguma escolinha de dança, seja qual for, né? Na maioria das vezes, a oportunidade que nós temos para trabalhar, por exemplo, a dança é na escola, né? E, historicamente, geralmente, isso foi feito a partir da educação física. Isso tem mudado agora, mas é muito novo. Se a gente for pensar na história do sistema escolar brasileiro, isso é muito novo. A gente ter professores graduados em dança trabalhando dança na escola. Aliás, isso ainda mal está acontecendo, né? Isso aí é muito, muito, tá muito no início, né? A gente tá muito tímida ainda essa inserção dos profissionais e os professores de dança, né? Então, na educação física, só tinha dança quando era quadrilha. Ou então, quando tinha alguma coisa diferente, eu nem caracterizaria como dança, não. Era mais elementos ligados a algo que eu poderia dizer mais de rítmica, que seria as marchas para o 7 de setembro, alguma coisa diferente, assim, mas nada além disso. Então, eu não tinha qualquer experiência. Aliás, eu não tinha experiência praticamente em nada em atividades corporais como um todo. Em nada. Sara, eu não sei se a Sara lembra, né, mas eu tinha um pavor gigantesco de tudo, né? Porque eu, assim, totalmente inexperiente, eu entrei na educação, eu queria fazer farmácia, né? E aí eu fiz o vestibular. Como eu achava que eu não ia passar em farmácia na primeira vez que eu tentei o vestibular, eu fiz o vestibular em educação física para poder ver se eu conseguia passar para a segunda etapa, né? Naquela época tinha primeira e segunda etapa. E na segunda etapa, as provas específicas eram iguais às da farmácia, né? Que era redação, química e biologia. Então, eu fiz o vestibular em educação física só para eu conseguir passar para a segunda etapa, ver como era o vestibular na segunda etapa, para no outro ano eu tentar farmácia. E aí o destino quis que eu passasse, né, que eu fosse aprovado. E aí, para quem é do interior, como que eu viro e falo para minha família, para os amigos, que eu tinha passado no vestibular na UFMG, isso naquela época, em 90 início de 99, né? Naquela época, para alguém do interior, passar na federal era, assim, era muito difícil. Pelo menos na minha geração, assim, acho que até a geração anterior à minha, da minha família, né? Que minha família é numerosa, eu tenho centenas de primos, eu era o único que tinha entrado na federal. Único. E aí, como que você vira e fala, não, eu não vou fazer federal, não, porque eu quero farmácia. Então, vamos embora, né? Vou entrar, vou ver como é que é federal, carteira de estudante, aquelas coisas, né? Então, aí eu vou estudar, vai ter disciplina da área biológica, é bom que eu me preparo melhor para tentar farmácia. Entrei e, assim, me apaixonei pelo curso, né? Claro que continuei morrendo de medo, mas nós, né, Sara, nós dois tivemos uma turma sensacional, né? A gente tinha problemas como qualquer turma, mas a gente se ajudava demais, a gente se apoiava demais. Então, na maioria das vezes, quem tinha experiência em algo ajudava todo mundo que não tinha, né? Então, a gente se apoiou muito. Eu sou muito agradecido à nossa turma, porque se hoje eu estou na educação física é porque eu encontrei apoio na turma e também eu vi que eu era aceito ali, mesmo sendo uma pessoa sem experiência nenhuma, né? E aí, entrando especificamente para a dança, né? Eu lembro no primeiro período, eu não sei se eu já falei isso contigo, Sara, mas eu lembro no primeiro período, a gente passando ali na frente da sala de dança, geralmente ficava aberta a porta, né? Um dia eu passei lá na frente, o Gustavo estava dando carimbó. E aí eu passei, assim, aí eu parei olhando, né, tipo, desesperado, que no semestre seguinte eu ia ter que fazer aquela disciplina.
Eu só fiz porque era obrigatória, porque se fosse optativa, eu não tinha feito nenhuma disciplina de dança, não tinha feito, com certeza. E aí eu olhei aquilo, carimbó, e eu achei que ele estava ensinando dança russa. Eu jurava que aquilo ali era dança russa. Porque eu via, né, aqueles braços para cima, né, meio arredondados assim, aí eu associei com dança russa e, enfim, não sabia de nada. Eu não tinha nenhuma noção de nada de dança. E aí, no segundo período, eu entrei para a disciplina, realmente morrendo de medo, achando que eu não ia ser capaz de nada, que eu ia ter que me esforçar absurdamente para conseguir. E não foi assim, né? Eu lembro que no Boi Bumbá, né, quando a gente aprendeu o ritmo quente, que era a primeira dança que a gente aprendia, a primeira coreografia que a gente aprendia, quando eu aprendi a dançar aquilo, eu lembro, assim, como se fosse hoje. Quando eu consegui dançar a primeira vez e eu não me achei tão tosco como eu imaginava que eu ia ser, eu falei, gente, é muito legal, eu quero fazer mais. E aí eu fui gostando, fui gostando. E aí, em novembro de 99, o Gustavo propôs à nossa turma de assistir um espetáculo lá no Teatro Isabela Isabela Ramos. Ramos. Isso. E aí eu vi aquela apresentação. Quando eu vi o Siriá, que ele não ensinou para a gente, né? Ele não ensinou Siriá na disciplina, eu falei, eu quero dançar isso. Eu quero dançar, eu quero aprender. E aí eu comentei com o Gustavo falou, olha, o ano que vem a gente está pensando em ter mais pessoas e tal, se você quiser. E aí fui, né? E eu Entrei, também. inclusive, entrei junto com a Sara, inclusive, né? Nós dois entramos juntos, nós dois e o Paulo, né? E Tá aí, se achando, né? Tá se achando em você. pois é, eu fiquei colado na Sara, eu tempo inteiro enchendo o saco dela, e ela me ajudando, né? Então eu tinha que colar em quem tinha experiência, porque eu não tinha nenhuma. E Tô assim, colado gente, até falando, hoje. claro, tem que ser. E assim, gente, falando com muita sinceridade, assim, eu entrei também, assim, foram várias coisas. Eu gostei de ter feito dança, né, a dança folclórica. Eu achei incrível ver a apresentação dos Sarandeiros e eu achei muito bacana a possibilidade de eu estar num palco, que era uma coisa inimaginável para mim. E eu vi ali a oportunidade de eu aprender mais sobre dança folclórica, mais do que a gente aprendeu na disciplina, para poder trabalhar na escola. Uhum. Porque eu já via a possibilidade de eu desenvolver melhor a dança a partir da experiência no grupo. Então eu entrei não com a expectativa de me tornar um dançarino profissional, de viajar, de transformar minha vida, de ser um professor de dança, nada. Eu entrei basicamente para pegar mais experiência, para ser um melhor professor de dança. Porque como eu tinha gostado de fazer dança na graduação, eu queria que também os meus alunos na escola gostassem tanto quanto eu. E para isso eu precisava de pegar mais experiência do que eu tinha pegado. E aí foi a minha entrada na dança foi por isso. Mas eu tenho plena certeza que se a disciplina fosse optativa, tanto essa quanto introdução à coreografia, que era outra disciplina que a gente tinha na época, eu não estaria onde eu estou hoje, porque eu não teria feito a disciplina de dança. Então, a minha história na dança começou aos 22 anos de idade, no segundo período do curso de Educação Física. E isso prova que nunca é tarde para começar, né? Eu acho que eu sou um exemplo tanto de que a gente investindo nosso amor e nossa energia em algo, é possível a gente se apaixonar e se tornar um profissional bom, como eu acredito que eu sou um bom profissional em educação física, e também de investir de uma forma, assim, de alma em algo que gosta, como foi, no caso, a dança, mais especificamente a dança tradicional. E eu tava pensando aqui, Marcos, que a gente entrou juntos, né, na faculdade, entramos na mesma turma, depois entramos juntos nos Sarandeiros e depois demos aulas juntos no projeto dos Sarandeiros. Eu Isso. acho que foi a minha
primeira, foi junto, assim, mais ou menos, com a minha primeira experiência como professora de balé, mas foi uma das minhas primeiras experiências minhas como docente, ao seu lado. Só mandar um abraço aqui para Dona Rosa, para Mirelle, para tia Miriam. Beijos para vocês. Obrigado por vocês estarem aqui. Então, conta um pouquinho mais, Marcos, sobre esse caminho seu na sua formação como dançarino profissional, né? Que você falou que você entrou no Sarandeiros sem esse objetivo, sem esse pensamento, mas acabou se tornando, né, dançarino profissional. Conta como que foi isso. Bem, assim, quando eu entrei no Sarandeiros, eu nem pensava nisso, né? Eu queria dançar. E assim, eu vou falar algo que talvez não seja tão forte como a entrada do Christian, né? Nosso amigo no Sarandeiros, que falava que queria entrar para poder viajar. Eu também entrei no Sarandeiros porque eu fiquei sabendo que o Sarandeiros viajava de graça, a gente podia viajar, conhecer Minas Gerais, e foi muito legal. Né? Não vou mentir também. Isso também eu achei bem interessante. E realmente nós viajamos muito no primeiro ano. Né? Então a gente entrou em início de março, um mês e meio depois a gente já estava indo para Sete Lagoas, para Montes Claros, e eu achei aquilo incrível. Eu falei, que bom, vou viajar a Minas Gerais de graça. Depois teve Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu foi uma experiência. Paracatu, Uberlândia, foi bem intenso. Olímpia. O ano de 2000 foi bem intenso, né? E aí, assim, eu gostei da experiência, mas realmente de viver isso, apenas entre aspas, né? Viver essa experiência de dançar, né? Morrendo de medo, né? Do palco, porque o palco era algo assustador para mim, né? Porque, assim, sendo muito sincero, gente, eu nunca tive problema em ser um complemento no grupo, sabe? Eu nunca tive. Eu acho que no Sarandeiros, o único momento nos 9 anos que eu estive no Sarandeiros que eu realmente quis ter um papel de destaque foi no frevo, né, Sara? Eu, você e Paulo, logo nós três, né, que entramos juntos, nós somos os primeiros solistas do frevo, né? E aí foi o único momento durante os 9 anos no Sarandeiros que eu realmente achei interessante ter algum destaque. Eu queria dançar. Eu não queria, assim, ser o destaque, eu não queria... Para mim, estava ótimo. Aliás, eu queria, se me colocasse para dançar 7 de 9 danças, eu dançava. Igual foi quando a gente dançou em Corinto, né, na minha cidade. Eram 9 danças e eu estava em 7. Né? Fominha. Mas, assim, eu era fominha. Realmente, eu era fominha, assim, eu queria dançar. Eu sou queria até dançar. hoje. Né? Eu aprendi em todos os lugares, e aí, para poder ter oportunidade. Então, faltou alguém, eu poderia ser alguém que substituiria aquele lugar, porque eu sabia dançar naquele lugar, eu sabia dançar em todos os lugares. E isso foi muito dessa questão de curtir a dança pela dança, de estar no palco, de vivenciar isso e tal. E aí, com a nossa a participação dos sarandeiros nas campanhas de popularização, entrou toda aquela questão que era importante ter um percentual de dançarinos profissionais e tal. E foi aí a primeira vez que eu ouvi falar da questão de SATED, do Sindicato dos Artistas, de se ter uma prova. Eu nem sabia que existia prova para poder tirar a autorização, nem sei que nome pode utilizar, mas para se tornar profissional. Registro ou DRT? O registro, né? Então, assim, quando surgiu essa questão de sarandeiros, aí eu procurei saber, vai ter uma prova, que aí você vai ter que fazer X coisas, vai ter que apresentar para frente de uma banca. Aí que eu comecei a entender isso. E aí a gente fez a prova lá, conseguimos o registro, né, como dançarino profissional, e aí, de certa forma, isso descortinou uma outra visão sobre a dança, né, porque eu tinha uma visão muito, o que hoje eu posso chamar de licenciatura, né, pela perspectiva do professor, né, eu sempre via a questão docente, a questão da dança, pela lógica da docência, até, inclusive, pela questão da monitoria
na Escola de Dança e Ritmo Sarandeiros, né? Então, eu fiquei 4 anos, né, à frente do projeto. A Sara esteve comigo, né, num desses anos. E aí, quando veio essa questão da dança, do registro profissional, eu achei muito bacana. Eu comecei a tentar entender essas outras perspectivas. E também, paralelo a isso, com o tempo, o próprio Sarandeiros ele foi buscando outras perspectivas mais próximas do profissional, foi buscando outras técnicas. A gente começou a fazer trabalhos com a técnica clássica, foi buscando uma melhoria de condicionamento físico, a gente era incentivado a fazer musculação e outras coisas que fazem parte desse universo mais da dança profissional, né? E é muito bacana isso. Aí, eu não sei se talvez seja especificamente dentro da sua pergunta, Sara, mas para mim foi muito importante eu ter tido a oportunidade de tirar o registro profissional em dança, porque quando eu vim aqui para o Ceará, quando eu comecei a dar aula aqui na UFC, no segundo ano, depois eu falo mais especificamente sobre o grupo, né, o Oreanacan. Mas quando eu formei o grupo, que hoje se chama Oreanacan, mas antes era apenas um projeto de extensão, né, grupo de dança popular da UFC, que chamava no início, eu coloquei a notícia, né, na mídia da época, no site da UFC, e aí eu fazia parte de era tipo um Yahoo Groups, que era dos profissionais de dança do Ceará, né? Então, eu fui inserido nesse Yahoo Groups, então eu recebia e-mails e tal. Só que eu não participava muito, né? Porque era mais... A maioria das pessoas eram da área do contemporâneo, então a maioria das discussões que tinham lá não eram discussões próximas daquilo que eu estava mais ligado. E aí, um dia, dentre os vários e-mails que apareciam, surgiu um e-mail de uma pessoa X, que para mim nem importa quem é essa pessoa mais, que ela estava fazendo uma espécie de levante entre os profissionais da dança para que entrasse com um processo judicial contra mim, porque um professor de educação física não pode trabalhar com dança. Então, eles queriam, essa pessoa, ela propôs entrar na justiça contra mim, porque eu estava me atrevendo a trabalhar numa área que não era minha. Uhum. E aí, mal sabia ela que eu era dançarino profissional também. Uhum. E aí eu coloquei essa questão, né, do meu registro como dançarino profissional. É engraçado que eu já era dançarino antes de ser formado em educação física. E aí isso foi muito importante para eu me compreender como alguém que deve pensar pelas duas perspectivas da dança. Tanto o ensino quanto a profissionalização, né? E também para compreender hoje nos diálogos com pessoas da área da dança que não tem essa visão estreita, né? Porque isso é uma visão estreita da dança, achar que as pessoas que são da área da educação física, elas como se não tivessem direito, né? Um parênteses aqui, né? Na área da dança, a gente vê, se a gente pegar o Arnaldo Avarenga, por exemplo, né, da UFMG, ele é geólogo em formação. A gente tem pessoas de várias formações. Então, um jornalista pode trabalhar com dança, um geólogo pode trabalhar com dança, um psicólogo pode trabalhar com dança, mas a educação física não pode, né? Então, foi isso que ficou como perspectiva de pensamento das pessoas, dessa pessoa naquela época. Ainda bem que eu fui defendido pela maioria das pessoas, né? Mas isso fez com que eu ficasse esperto no sentido da importância de se pensar a profissionalização da dança e de fazer compreender que a dança é muito mais do que as pessoas acham. Aliás, a dança, gente, é de quem? Talvez como área profissional, ok, o pessoal da dança que se forma, licenciatura e bacharelado, eles são as melhores pessoas para responder sobre isso. Mas,
dizer que eu, por exemplo, como dançarino profissional, como pessoa que trabalha há 20 anos com dança, porque eu sou da educação física, eu não posso trabalhar com dança, me poupe, né? Então, acho que a pessoa precisa comer um pouquinho mais de feijão para poder discutir comigo quanto a isso. E aí, isso foi um estigma, inclusive, que foi colocado sobre mim, que é a gente vai falar mais sobre isso na sequência da conversa. Só sobre vários profissionais, né? A gente vê, eu lembro quando você relatou isso comigo, a Gilberga também já passou por isso, ela também já nos relatou, né, sobre esse tipo de coisa. Então, vale mais, né? Não estou falando que um vale mais que o outro, assim, mas para essas pessoas vale mais ser um dançarino profissional do que ser um profissional de educação física, sendo que o profissional, uma coisa aliada à outra, né? Elas se ajudam, porque a gente estuda o corpo, né? A gente estuda o movimento. Exatamente. Somos parceiros, né, Sara? Nós dois, nós três, né, como pessoas formadas em educação física e como dançarinos e bailarinos profissionais, a gente tem total tranquilidade e a gente tem lugar de fala para dizer que é possível e que o profissional, o professor de educação física, pode e deve trabalhar dança na escola. Até porque, se não fosse pelo professor de educação física na escola, a gente não teria dança nenhuma, praticamente. Então, jogar fora toda uma história que é a educação física, com os seus erros, as suas limitações, mas pegar toda uma história que a educação física proporcionou na construção da dança na escola e jogar isso tudo fora e dizer que nós não podemos trabalhar dança, por favor, vamos construir um diálogo um pouco mais elaborado e um pouco mais aprofundado e não ficar usando argumentos tão frágeis, porque comigo, pelo menos, não cola, não. Aproveitando essa discussão, Marcos, e também assim, né, que a gente agradeceu os nossos professores, e foi o Dia dos Professores esses dias mesmo, né? A gente queria saber assim, quanto que você, enquanto a sua formação, educação física, você já deu, né? Falou muito sobre isso, essa possibilidade de você em se introjetar no grupo Sarandeiros e criar mais bagagem para você usar exatamente na escola, né? Nesse momento, você provavelmente se descobriu aí um professor de dança, talvez não diretamente dessa maneira como você relatou agora, mas enquanto profissional de educação física que trabalharia na educação física escolar e poderia trabalhar esse conteúdo, né? O que eu queria saber, na verdade, é como que você construiu o seu processo pedagógico na dança para tudo, assim, né? Você falou também do projeto dos Sarandeiros e tudo. Como que foi essa descoberta para você? Assim, são duas coisas, né? Porque que caminham juntas, na verdade. A questão da educação física em si, na verdade, as duas elas seguem a mesma lógica, né? De um misto de medo, inexperiência e de coragem de tentar sem ficar paralisado por um possível erro, né? A gente muitas vezes a gente não se permite vivenciar ou até experimentar maneiras diferentes de se construir aula, coreografia, seja o que for, pelo medo de errar, né? Então, quando o Gustavo me propôs estar na escola de dança e ritmo, ensinando dança para pessoas, foi muito assustador, né? E é engraçado que aconteceu tudo muito próximo, porque em 2000, né, eu entrei no grupo em 2000, né, em 2000 eu começo na escola de dança e ritmo dos Sarandeiros, acompanhando, se eu não me engano, eu acompanhava a Sinara, eu era meio que estagiário, assim, né? Então, eu acompanhava para aprender essa forma, mas também estava ali inserido dentro do possível, ensinando, ajudando atrás, né, como parceiro lá nesse momento. E eu também comecei a dar aula no Estado, né, como professor substituto. Eu estava no terceiro... Gente, isso hoje, né,
eu não indico para nenhum aluno meu, né? Porque hoje eu vejo o quanto que é importante e o quanto que é problemático, aliás, você dar aula sem experiência. Eu estava no terceiro período, gente. Estava no terceiro período. E eu já estava dando aula de educação física para uma turma de quinta série de uma escola estadual, sem estrutura nenhuma. Não tinha quadra, não tinha bola. Eu tinha que dar aula na cantina, embaixo das salas de aula, e não podia fazer barulho para uma turma de quinta série. Assim, foi desesperador. Ainda bem que era uma turma só. Mas eu peguei essa turma porque eu precisava pagar, me sustentar. Porque eu não, né, a gente tinha, era praticamente integral, né, o curso, né, a gente tinha aula de manhã, de tarde, e ainda os sarandeiros à noite. Então, assim, foi muito assustador, foi meio avassalador, assim. Então, eu entro nos sarandeiros, eu entro na escola de dança e ritmo, eu começo a dar aula no sistema de ensino, né? A aula de educação física mesmo. Então, no início, aí eu vou falar especificamente da educação física. Eu fui um péssimo professor. Péssimo, péssimo. E exatamente por inexperiência. Por isso que hoje eu falo com toda tranquilidade o quanto que é importante o professor, né? Vou falar especificamente da licenciatura. O aluno de graduação e licenciatura, o quanto que é importante ele estar acompanhado no seu estágio, que é feito exatamente na segunda metade, pelo menos na segunda metade do curso. Exatamente pelo que eu passei. O que eu passei, eu não desejo que ninguém passe, porque eu não tinha ninguém. Eu estava ali na frente de 40 pré-adolescentes, sem material, sem quadra, sem nada e sem experiência, porque eu não tinha. Lembra que eu falei que eu não tinha experiência nenhuma de educação física? Ou seja, eu era desesperador. Então eu me tornei professor no desespero, na falta de opção. E aí, muitos erros que eu cometi, eles foram importantes, não foram bons para os alunos, porque eles não mereciam isso, mas eles foram importantes para eu ver o quanto eu deveria investir na minha formação para eu não cometer outros erros tão graves quanto os que eu cometia com eles. Porque, no desespero, muitas vezes eu dava a bola para eles. Aquele professor rola-bola, né, que é um termo que é muito usado aí em Minas, né? Então, professor rola-bola, eu fui muitas vezes, sabe? Porque por falta de opção, porque eu não tinha experiência. Então, aos poucos, quando eu ia aprendendo coisas na graduação, então, exemplo, no quarto período nós tivemos handball, eu passei algumas coisas para os alunos. Então, eu ia aprendendo e aplicando, mas não deveria ser assim, né? Então, a experiência docente, pelo menos o início da experiência docente, ela deve ser compartilhada, ela não deve ser sozinha igual eu passei. Não deve. Tanto é que na Escola de Dança e Ritmo Sarandeiros, eu tive quando eu assumi o projeto, eu não sei se eu assumi primeiro foi com você ou foi com a Juliana Bergamini, Sara. Eu acho que foi com a Juliana. Não, depois veio você, foi depois veio a Ana comigo, eu Paula. acho. Foi com Porque você? a Ju não tinha entrado ainda, não sei, quando eu... Não lembro. Não, foi com a Juliana. Eu sei por quê. Porque as duas primeiras coreografias que eu montei foi Boi Bumbá e Shot Bragantino e foi com a Juliana. Depois veio você. Foi. Tenho certeza disso. Independente, se foi com você ou foi com a Juliana, quando eu estava no segundo ano da Escola de Dança e Ritmo Sarandeiros, eu já tinha visto como que era um processo pedagógico de ensinar dança. Entende? É como se eu tivesse feito um estágio junto com os monitores oficiais, né, do primeiro ano que eu estava lá. Então, eu entendi como que era isso. Mas aí vem um outro ponto que é importante. Além dessa necessidade da gente estar acompanhado, e o estágio é importante por causa disso, também a gente não ser mero copiador de metodologias. É claro que a gente pega coisas que a gente aprende, a gente também aplica. Quando a gente não tem experiência, então, assim, o Gustavo ensinou ritmo quente para a gente, a coreografia, eu ensinei a coreografia ritmo quente em muitos lugares. Mas é diferente de eu ainda sem experiência, eu ensinar a coreografia ritmo quente, do que hoje, 20 anos depois, eu chegar a ensinar ritmo quente e não ensinar outra coisa.
Entende? E eu não ter corrido atrás de outros elementos do boi bumbá sendo professor de dança tradicional. Então, assim, é importante a gente ter o apoio para que a gente se forme como professor. É uma formação que deve ser compartilhada, mas no caminhar disso, a gente tem que criar a nossa forma de dar aula. Porque senão, se a gente não criar a nossa forma de dar aula, a gente não consegue sair das armadilhas da docência. Porque a Exatamente. gente precisa ter repertório. A gente tem que ter o nosso repertório. Porque, pegando, por exemplo, eu uso às vezes esse exemplo. Eu não sou especialista em dança e improvisação, tá? Mas eu vou pegar mais ou menos uma ideia em cima disso. Se eu virar para alguém e falar assim: olha, eu vou colocar uma música aqui, improvisa em cima dessa música. Se a pessoa nunca dançou na vida, na maioria das vezes ela vai travar, ela não vai saber o que ela vai fazer. Improvisar não é fazer a partir de nada. Improvisar funciona a partir de um repertório. Você cria um repertório, você trabalha esse repertório, você mistura referências, você testa novas possibilidades. Umas dão certo, outras não dão. E aí, a partir desse repertório, quando surge uma coisa, quando surge uma demanda, quando surge uma dúvida de uma coisa que nunca surgiu, você acessa esse repertório, você acessa essa experiência e tenta encontrar pontos de apoio para poder construir uma proposta para sair daquela demanda, para encontrar um caminho para aquilo. Então, eu acho que, pelo menos, assim, existem outras coisas que permeiam esse caminho, mas eu acho que esses dois elementos, eles são fundamentais. Três, aliás, eu vou acrescentar o terceiro, que é a pesquisa. Né? A pesquisa alimenta tudo isso. Né? Mas você ser amparado no início, você criar o seu repertório para você sair de situações problema que surjam na sua prática docente. E você nunca parar de pesquisar. Eu acredito que o professor que faz isso, ele tem chance de ser um bom professor. Minimamente um bom professor. Não tem como alguém que passe por essa situação se tornar um professor medíocre. Só se ele quiser. Se ele quiser ser medíocre, aí não adianta nada disso. Agora, Claro. uma pessoa que faça isso, não tem como ele ser um professor medíocre. Pelo menos eu estou falando isso dentro da minha experiência. Não sei se vocês concordam, se alguém que está assistindo concorda ou discorda, mas é o que eu vivi. Com certeza. É incrível, assim, porque eu acho que poucas pessoas que trabalham com dança assim, eu acho que tem esse tipo de mentalidade e assim, maturidade também, porque igual você falou, são 20 anos, né, de trabalho, de estudo, de prática aí para fazer essa construção toda. Muito interessante. Só uma coisinha, gente, antes da. Eu estou falando demais, tá? Enfim. Mas só uma coisa que eu acho importante, assim. Aliás, duas. Uma eu já comentei, né? A primeira coisa é você não ter vergonha dos erros. Porque os erros acontecem. O erro tem que. Eu falo com os meus alunos que o erro, para mim, é uma oportunidade de aprendizado. Para mim, é um recurso para você continuar aprendendo, para você se mobilizar e se tornar um bom profissional. Né? E um outro ponto que é muito importante é você ser honesto com seu aluno. Sabe? Você ser honesto. Então, assim, se você não sabe, olha, eu não sei, eu vou pesquisar. Assim que eu tiver uma resposta, se eu tiver uma resposta, eu vou trazer para você. Então, assim, tem muito professor que senta num pedestal que se acha o bonzão, o cheio de títulos, isso e aquilo, e é uma, desculpa o termo, né? bosta. É um professor merda, sabe? Não tem didática nenhuma. Tá cheio de doutor que não tem didática nenhuma. Por quê? Porque senta em cima de títulos, acha que sabe tudo e não consegue passar nada. Adianta ter um monte de conhecimento, título que for, e não saber passar nada, e não ser honesto com o aluno, e não pedir ajuda do aluno, não aprender com o aluno. Enfim, eu não consigo conceber a docência de uma forma verdadeira
se você não fizer isso de uma maneira horizontal com o seu aluno, em que o professor repassa conhecimentos e recebe conhecimentos. É uma via de mão dupla. Essa coisa de pedestal, de cima para baixo, ou você vai ser um carrasco, ou você vai ser um banana. A gente já teve vários dos dois, né? Bom, vamos lá. Vamos seguir aqui. Conta então um pouco da sua atuação lá na Universidade Federal do Ceará, os projetos que você tem lá, coordenação, como que é a sua atuação lá, como carrasco ou banana? Não, tô brincando. Eu sou bonzinho, sou bonzinho. Então, eu sou responsável pela área de dança, né? O meu concurso foi dentro dessa área. Eu trabalho com disciplinas, a disciplina de formação rítmica e educação física, que eu não lido especificamente com dança. Aliás, eu evito falar de dança nessa disciplina. Eu trabalho numa perspectiva da rítmica como um elemento que faz parte da corporeidade como um todo, da coordenação motora, etc. Né? Então, eu trabalho tanto na lógica da docência como do treinamento, por exemplo, pensando em bacharelado. Eu trabalho com a disciplina de dança, né? Aliás, lá tem licenciatura e bacharelado, tá, gente? Então, eu sempre vou fazer esses paralelos. Trabalho com a disciplina de dança, que é obrigatória também, e aí eu também faço essas distinções de acordo com a turma que eu estou dando aula. Também tenho 5 optativas, né, que eu fico revezando entre elas. Prática de dança 1, que eu trago convidados para poder ensinar várias linguagens de dança. Então, cada dia é um convidado diferente com uma temática diferente, porque a disciplina de dança são 32 horas. Eu não tenho como ensinar um monte de dança em 32 horas. Eu tenho que trabalhar assim, eu tenho que fazer os alunos entenderem como monta uma coreografia. É o principal, é o principal elemento. Como montar uma coreografia. Que, inclusive, vai valer para ginástica também. Né? Eu trabalho na perspectiva de formação, inclusive, para ginástica, porque coreografia não é uma coisa que é só da dança. Tem na ginástica, tem no nado sincronizado e por aí vai. Então, nessa optativa, eu levo convidados. Então, eu tenho a prática de dança 1 e agora também a gente implementou a prática de dança 2, para poder levar outras pessoas, porque os alunos gostaram tanto que a gente vai ter, assim que passar a pandemia, a gente vai ter também a prática de dança 2. Tem danças tradicionais brasileiras, que aí eu trabalho as danças folclóricas. Aí tinha como 2 créditos, agora também eu vou ter a opção de 4 créditos, ou seja, 64 horas. Implementamos a disciplina de criação coreográfica, que a ideia é criar coreografias, mas na verdade é criar um pequeno espetáculo em que os alunos vão pegar aqueles conhecimentos lá da disciplina de dança e a gente vai aplicar dentro de uma temática que vai ser escolhida junto com aquela turma, né, que se formou na disciplina optativa. E também a gente está começando, não vai ser esse semestre, a gente vai colocar como um outro nome, mas ela vai, a partir do 2021, se chamar Estigma, Gênero e Sexualidade na Educação Física, que é outra área de interesse de pesquisa, né? Então, assim, como existe todo esse auê hoje em dia de falar de ideologia de gênero, de ditadura gaysista, todo esse absurdo que a gente está vendo falar, esse monte de baboseira, de preconceito, então eu resolvi colocar um nome dizendo exatamente o que eu quero que seja trabalhado. Estigma, gênero e sexualidade na educação física. Porque compreender esses elementos na educação física é primordial para um monte de coisa, não apenas para a dança. Então, a ideia é uma disciplina mais teórica, em que os alunos vão fazer pesquisas, intervenções, entrevistas, documentário, tematizando isso em qualquer área da educação física. Além disso, eu estou na coordenação de curso do noturno e tenho os projetos de dança. Eu já falei do Orianacan e eu também eu auxilio no outro projeto, que tem 4 subprojetos, né? O projeto Escola de Dança do IEFES. IEFES é o Instituto de Educação Física e Esportes. E nesse grande projeto tem 4 subprojetos, que é a Companhia de Dança da UFC, que trabalha com jazz contemporâneo, a Escola de Balé do IEFES, que é balé para adultos, para pessoas sem qualquer experiência em balé,
o Coletivo Danças Urbanas, que trabalha com danças urbanas, o Educadance, que trabalha com danças da moda. Então, foram projetos que eu criei, mas que foram agregados num grande programa e que uma colega minha assumiu, porque eu só posso ter um programa. E aí ela assumiu e eu estou como colaborador. Então, eu acho que é isso. Só isso que eu faço. Nossa Senhora, muita coisa. Você sempre gosta de fazer muita coisa, né, Marcos? Desde a faculdade. Bom, ó, em nossa sociedade, a maioria das vezes é negado ao homem a prática da dança em todas as etapas da sua vida. O que você poderia nos dizer sobre isso, a respeito disso? Peraí, mas aí vai dar tempo dele responder ali? É verdade. Eu ia propor isso para vocês, porque exatamente. Vamos segurar essa pergunta. Segura aí, gente. Que aí agora que a gente já começamos a esquentar aqui dentro do nosso tema. Isso. Mas aí vamos encerrar esse bloco, que ele já está finalizando, e vamos voltar. Mas antes, vamos dar só alguns recadinhos aqui do coração, nosso merchan de todo sábado à noite. Uai, você não tinha colocado o Marcos aí para todo mundo ver? Então, estamos tendo esse final de semana o primeiro Open para a dança, 19º Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva em Cadeira de Rodas, primeira versão online, e 19ª Mostra Nacional de Dança Artística em Cadeira de Rodas, primeira versão online. Então, o primeiro dia de competições foram hoje. Amanhã também começamos as competições às 15 horas. Eu e o Bruno estamos ajudando na organização também. No perfil do @CBDCR01, Confederação Brasileira de Dança em Cadeiras de Rodas. E aqui a gente tem mais uma live que a gente vai participar na sexta-feira que vem, dia 23, tá? Você se lembra do horário? 20h30. 20 horas e 30 minutos, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o mercado da dança, especificamente da dança esportiva. Especificamente na organização de eventos de dança esportiva. Isso, fomos convidados pelo CNDDS. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, estamos abrindo o mercado. Um pouquinho mais não, né? Um tanto mais, que vocês manjam pra caramba desse tema. Aqui tem o campeonato do CNDDS, que as inscrições acabaram dia 9 de outubro. Né? Então, esse campeonato está em processo, vai sair o resultado dessa primeira etapa e temos a segunda etapa para final de novembro, início de dezembro. Tá? Então, fiquem atentos, ligados. Acessem o perfil do CNDDS para ver os vídeos. Eu e o Bruno estamos competindo um com o outro, porque é solo ainda por causa da pandemia. É solo dance, viu, pessoal? Não é todo mundo que igual a gente que já pode dançar de casal. E aqui a gente vai convidar vocês para o primeiro Congresso Brasileiro Online de Ballroom Dance, tá? E que a gente vai ter o nosso professor convidado na abertura. Abertura do evento. Abertura do evento com o professor Dr. Marcos Campos. Ele vai falar de estigma e ele está aqui hoje para falar um pouquinho para a gente da importância desse tema, da gente discutir, conhecer um pouco mais sobre esse tema. Mas lá no Congresso a gente vai aprofundar bastante nesse tema, tá? Então, por favor, quem puder, faça a inscrição e acompanhe o Congresso. Então, para fazer a inscrição, entrem em www.dancesportminashow.com.br. Isso, diretamente no nosso site. Tem mais alguma coisa? Acho que não. Acabou. Então, vamos finalizar essa live e vamos convidar vocês para participar do nosso próximo bloco já já. Obrigada a todos. Obrigada, Marcos.